Não dá pra negar que desde o lançamento de Vingadores Ultimato, cada vez mais pessoas ficam com a impressão de que a Marvel tá andando e caminhando cada vez mais pra um buraco. Mas talvez nem tudo esteja tão perdido assim, calma lá. Ou talvez esteja. Fica até o final desse vídeo pra poder descobrir. Salve guys, eu sou o Lich para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o universo Marvel e os filmes recentes da Marvel, né? Que eu sou um admirador fanato, posso confirmar aqui, do UCM, mas é claro, se você quiser apoiar o canal mais vezes e apoiar ainda mais, deixar meu coração, sabe, feliz, assim, repleto de carinho mesmo, aproveita para se inscrever aqui no canal aqui embaixo, deixar o seu like para mostrar que você curtiu esse vídeo e também me acompanhar nas minhas redes sociais, em especial o TikTok, que tem sempre conteúdo com frequência lá, beleza? Então, sem mais delongas, vamos comentar sobre o UCM e a possível queda da Marvel. Vambora. Galera, não dá pra negar que nos últimos anos a Marvel ela vem sendo sim a grande protagonista nos cinemas quando se trata de adaptações nos quadrinhos, né? A DC sempre foi gigantesca, mas nunca conseguiu acompanhar de verdade a Marvel. Isso por diversas cagadas que ela fez recentemente no seu universo cinematográfico, que inclusive eu comento num vídeo aqui que vai estar aparecendo aqui no card, tá? Num vídeo especial sobre Flash, tá? Se você quiser, dá uma olhada nesse vídeo depois, que ele é bem interessante, tá? Bem completo sobre Flash e sobre a DC também. Assiste depois desse vídeo aqui pra você ficar mais antenado do que eu tô falando, tá? Mas o sucesso da Marvel nesses 10 últimos anos não foi só por conta da DC ter feito cagadas, não. Calma aí, né? A Marvel também tem um papel muito bem feito, eles planejaram tudo nos últimos 10 anos para poder assumir esse grande protagonismo no mundo dos cinemas, né? A Marvel ela tem uma sequência muito bem estruturada e bem clara de se entender de como ela funcionou nos últimos 10 anos, né? Ela teve planejamento para a construção do UCM, do que seria em tudo, num macro, né? Não olhando só para os filmes. Teve fidelidade com filmes de histórias de personagens que a gente provavelmente não conhecia, sendo uma parada para uma pessoa comum, sabe? Um cara que não é leitor dos quadrinhos, né? Foram fazendo vários filmes de heróis em específico para poder apresentar as características e a história desses personagens, criando uma fidelidade com vários personagens do UCM, trazendo impacto com, por exemplo, os filmes de Vingadores Guerra Infinita e trazendo um fim de uma era com o filme de Vingadores Ultimato, né? Pegando aqueles personagens que a gente conhecia e adorava por muitos anos no cinema, trazendo de fato o fim de uma grande era no universo Marvel. Bom, só que dito tudo isso, desde o lançamento de Vingadores Ultimato, a Marvel vem tendo problemas, já que somente o único filme que pra mim salva de verdade é o Homem-Aranha, né? Sem Volta ao Lar, onde teve a reunião dos 3 Homens-Aranhas, que foi muito por nostalgia, bem planejado, né, as paradas, e foi muito legal o filme, né? A gente tem uma sequência a partir daí de vários lançamentos catastróficos da Marvel. Catastróficos mesmo, que pra mim são bem ruins. Onde algumas poucas séries como Loki, WandaVision até se salvam nesse caminho. Só que a gente tem os filmes que são o principal do universo cinematográfico Marvel sendo feitos de maneira cagada. É muito ruim. Tem filmes que são ruins, cara. Até algumas séries são ruins. A gente tem exemplos aí de Thor, Love and Thunder, que foi bem ruim. A gente tem Eternos, que eu particularmente odiei. Wakanda Forever, que por mais que seja um exemplo bem específico, onde o personagem principal, infelizmente o ator acabou falecendo, então não tem muito o que adaptar, né? Mas o filme é ruim em si, né? Ele consegue ser ruim. E séries ruins, como por exemplo a da She-Hulk, que são também tenebrosas. Alguns filmes dessas sequências, eles até se salvam e conseguem ser medianos. Onde a gente tem, por exemplo, Homem-Formiga, que é um péssimo exemplo de filme lançado recentemente pela Marvel. E também a gente tem Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é amado por uns e odiado por outros. Eu achei o filme médio, não achei um filme surpreendente, não. Mas tem uma galera que gosta, assim. Esses lançamentos, essa sequência ruim da Marvel, pra mim se deve a alguns grandes fatores que expliquem bem o porquê talvez isso esteja acontecendo com a Marvel, né? Planejamento. Bom, todo mundo sabe que o UCM não foi construído do dia pra noite, né? Foram 10 anos de puro planejamento e construção, como eu disse no começo do vídeo. A parada demorou, até porque quando é pra fazer bem feito, faça, né? Bem feito. Demore, mas faça bem feito a parada. O UCM, ele tem uma sequência de planejamento que é muito fácil de você entender, onde eles começam por filmes de personagens específicos, apresentando um personagem
personagens com histórias, como a gente tem, por exemplo, filmes do Homem de Ferro, Capitão América e alguns filmes específicos. A gente tem uma saga onde reuniu vários personagens em um evento bem gigantesco, não tão grande, mas bem interessante, onde a gente tem depois mais filmes de personagens específicos, a gente tem uma fidelização desses personagens, uma saga gigantesca, e logo depois disso a gente tem a apresentação de novos personagens nesse UCM, né? A gente pode identificar isso muito bem, onde tudo isso levava a uma saga gigantesca, a um clímax, um ponto final, que era a saga do infinito com Thanos. E se você reparar bem pela sequência de lançamento da Marvel, até a fase 3 desse padrão ele existe, e tá bem nítido pra você poder reparar. Só que na fase 4 as paradas já mudam e isso já não existe mais. Acaba acontecendo um fenômeno assim, que eu não sei o que a Marvel foi inventar de fazer, onde tem tanto filme de história de personagens que talvez nem impactem tanto assim, que a gente não consegue ter fidelidade. Os filmes de alguns personagens são tão chatos que acaba sendo sem graça. Na fase 5 isso vai acontecendo também, onde a gente pode ter ali algumas paradas grandes como Secret Wars, e também a gente pode ter algumas coisas com Kang daí pra frente, mas isso é um planejamento futuro. A gente tem história de personagens que eu já vou comentar daqui pra frente, que são bem chatos, e essa falta de planejamento acaba alterando alguns outros fatores, e principalmente o próximo. Impacto. Bom, personagens que eles são bem desenvolvidos, a gente sabe que acabam sempre tendo um grande impacto no enredo principal de uma saga ou de uma história. No UCM, no caso, personagens que são bem desenvolvidos, por mais que talvez sejam coadjuvantes, como por exemplo Loki, eles têm sim algum impacto nas paradas que vão acontecer e na gente. Um exemplo de que um mau desenvolvimento leva a falta de impacto é a Capitã Marvel, que foi uma personagem que foi introduzida meio que jogada às pressas ali. Ela foi mal desenvolvida, já não era uma personagem tão marcante, vamos ser sinceros, a personagem da Capitã Marvel não é tão legal, a atriz também não é tão legal assim do que a gente estava acostumado antes com personagens e atores e atrizes que são, né, carismáticos, né, um pouquinho carismáticos pelo menos, mas a Capitã Marvel ela é meio que jogada como uma super-heroína muito mais poderosa do que os que a gente já estava acostumado, e não tem impacto nenhum, até porque pra gente poder chegar nos cinemas e chorar com a morte de um personagem como o Tony Stark, ele tem que ter tido desenvolvimento, fidelização e uma história que faça a gente se impactar e chorar por ele, quando a gente vê ele morrendo na saga do Ultimato, se sacrificando por todo mundo. Esses personagens, o fim deles tem impacto porque eles são bem desenvolvidos. O Capitão América e o Tony Stark são os grandes exemplos dessa fase 3, fase 4, assim, da Marvel, pegando o finalzinho ali até o Ultimato, que tem desenvolvimento e que tem impacto. E isso muda muito dos personagens que estão daí pra frente da fase 4 e 5 da Marvel. Muitos deles não têm esse impacto e essa fidelidade que a gente tem, sabe? Eu te desafio aí a dizer quem ou quais são os protagonistas dessas fases próximas e posteriores a Ultimato. Você não pode dizer isso, não tem como dizer, até porque ninguém é protagonista de nada, ninguém assumiu esse papel ainda. A gente tem vários filmes aí onde vários personagens que deveriam ser protagonistas, nem mesmo dos seus filmes eles conseguem ser. A gente tem um exemplo de, por exemplo, Wakanda Forever, que eu vou dizer que é um ponto específico à parte, já vou deixar isso claro. Wakanda Forever, por conta da morte do Chadwick Boseman, foi sim uma parte, assim, é uma parada à parte, né? Não tem como citar muito esse filme como exemplo, mas fala pra mim aí outro. Em Eternos, quantas pessoas tem de protagonista? E em Homem-Formiga é o Scott ou a Vespa? Em Thor, é a Jane ou o Thor? Em Doutor Estranho, é o Strange ou é a Wanda? A gente não sabe, ninguém consegue ser um protagonista, ninguém terá ou tem o protagonismo que Tony Stark e Steve Rogers tiveram na Marvel durante 10 anos de desenvolvimento. Isso tudo ele liga a outro fator pra mim, que foi a escolha dos personagens nessas fases posteriores da Marvel. E agora eu vou dar minha opinião como fã aqui, vou praticamente fazer um desabafo com vocês aqui. Eu odeio alguns personagens dessa fase 4 e 5 da Marvel. Eles não conseguem me agradar de forma nenhuma. Além de eles serem coadjuvantes nas histórias de quadrinhos, ou seja, eles não têm um grande desenvolvimento de fato, onde é a base da Marvel, que são as histórias em quadrinhos, que são as HQs, eles não são personagens memoráveis, eles têm uma introdução mal feita, com filmes que não são tão bem feitos de história. Alguns deles, eles são jogados numa saga, como por exemplo a Capitã Marvel, que é meio que jogada ali em Vingadores Ultimato, por aí, né? Ela não é bem desenvolvida assim a ponto de chegar tão bem nesses filmes. E muitos personagens bons, como por exemplo o Adam Warlock, eles são introduzidos muito depois, posteriormente só. A gente vai ter um filme do Adam Warlock só daqui, né? Não vai nem ser o filme dele, vai ser o filme do Guardião das Galáxias, velho. Falta de personagens
personagens cósmicos, falta de personagens clássicos, que aí é erro da própria Marvel mesmo, que faliu, né, e teve que vender o Quarteto Fantástico pra Fox, e a gente teve que ver outros personagens sendo desenvolvidos de maneira porca, né? Tudo isso levando a essa fase 4 e 5 da Marvel, onde a gente não tem nenhum protagonista, não tem personagens marcantes. Talvez só o Homem-Aranha pra mim salve. Bom, esse vídeo foi quase um desabafo de um fã mesmo, uma pessoa que acompanhou desde o nascimento ali do UCM com o Tony Stark e a sua armadura de ferro até a saga do infinito. Esse vídeo foi praticamente um desabafo. Mas e aí, você concorda comigo? Não discorda? Comenta aqui embaixo se você discorda. Pode discordar mesmo. Se você curtiu esse vídeo, aproveita para deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para poder ficar próximo e poder acompanhar mais sobre o UCM, DCU, tudo que você puder imaginar do mundo nerd, beleza? Então, muito obrigado e até breve. Valeu!